Bom dia a todo mundo. Na aula de hoje, a gente vai aprender algo extremamente importante, que muitos alunos conseguem expressar em francês, mas a única dificuldade que eles têm é fazer pergunta. Então, nessa aula, a gente vai aprender como fazer pergunta em francês. Antes de começar o vídeo, se você está novo no canal, não esquece de se inscrever e deixar seu like. Bora para o nosso assunto. Como fazer pergunta em francês? Existem 3 formas de fazer pergunta em francês. E além dessas 3 formas, tem as palavras interrogativas, que a gente vai aprender na próxima aula. A primeira forma. Para começar, eu sei que você queria saber como falar pergunta em francês. Então, pergunta em francês é question. 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 Question, que é pergunta. A primeira forma para fazer pergunta em francês é a mais simples e a mais fácil de todas. Ela é feita por meio de entonação de voz. É só pegar uma frase simples e mudar a entonação de voz para fazer uma pergunta. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Exemplo. Vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Essa frase é uma frase simples. Eu uso uma entonação de voz reta. Vous êtes professeur. Você é professor. E agora, para fazer uma pergunta com essa frase, é só mudar a entonação de voz e logo colocar um ponto de interrogação no final da frase. Então, vamos ver como que vai ficar. Vous êtes professeur? Vous êtes professeur? Você é professor? Você é professor? Então, colocar e depois colocar o ponto de interrogação no final da frase. Então, vamos pegar mais um exemplo. Vous êtes étudiant? Vous êtes étudiant. E agora vamos mudar a entonação de voz para fazer a pergunta. Vous êtes étudiant? Você é estudante? Ou se for uma mulher, vous êtes étudiante? Você é estudante? E depois colocar um ponto de interrogação no final da frase. Pronto. Como que a gente comentou, a primeira forma é a forma mais simples e mais fácil de aprender. Então, bora para a segunda forma. A segunda forma é um pouco mais complexo, mas também é muito fácil de aprender. É só pegar uma frase simples, colocar est que no começo da frase. Est que. Se escreve da seguinte forma. Est que. Est que. Só colocar o est que no começo da frase e já faz uma pergunta. Vamos pegar o mesmo exemplo da primeira forma, para você entender melhor. Então, vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Essa frase é uma frase simples. E agora, para fazer a pergunta, é só colocar est que no começo da frase e logo colocar o ponto de interrogação no final da frase. Então, vamos fazer o exemplo. Est que, colocamos o est que no começo. Est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous êtes professeur? E agora, eu sei que você tem uma pergunta aqui. Professor, o que significa est que? Est que não tem uma significação equivalente em português. Ela apenas apresenta numa frase só para dizer que essa frase é uma pergunta. Mas se a gente queria dar uma significação meio parecida com ela, em português, poderíamos dizer que est que, digamos, será que.
mas o ser aqui não é a significação equivalente com ela em português. Então, est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous êtes professeur? Será que você é professor? Est-ce que vous êtes professeur? Viu? É um pouco mais complexo. Só lembre do est que, colocar o est que no começo da frase simples e já faz uma pergunta. Bem simples. Agora a terceira forma. A terceira forma é feita por meio de inversão. Você vai inverter o sujeito com o verbo. Então, pegamos o mesmo exemplo da primeira forma. Esse é o exemplo. Vous êtes professeur. Vous êtes professeur. E agora, para fazer a pergunta, na terceira forma, você vai inverter o sujeito com o verbo. O verbo vai ficar no lugar do sujeito e o sujeito vai ficar no lugar do verbo. E lembre, para fazer a inversão, você vai usar um hífen no meio do verbo e o sujeito. Então, vamos ver como que fica. O verbo, e lembre do hífen no meio. Êtes-vous professeur? Êtes-vous professeur? Êtes-vous professeur? Agora você fez uma inversão. Inverteu o sujeito com o verbo. Êtes-vous professeur? Êtes-vous professeur? Como que a gente comentou, a mais simples é a primeira forma. Mas a segunda forma também você tem que aprender. O est que, porque é super usado em francês. Eles usam o est que para fazer pergunta em quase tudo. Mas também essa forma é muito usada também. Êtes-vous professeur? Êtes-vous professeur? É muito simples. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa nessa aula. E tenham gostado também. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette classe. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.